Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e esse é o nosso segundo vídeo sobre o nosso estudo sobre cultura e estratégia. No primeiro vídeo, a gente, além da contextualização, viu também o fenômeno do desvio estratégico. Neste vídeo, a gente vai ver especificamente a questão relacionada à cultura, não só o conceito da cultura, mas as suas manifestações e como eu posso fazer a análise da cultura de uma organização por meio da rede cultural. Então, o que é cultura? A cultura organizacional são os pressupostos e as crenças básicas partilhadas por membros de uma organização, que operam de forma inconsciente e definem de um modo tido como verdadeiro a visão que uma organização tem de si e de seu ambiente. Então, a cultura trata do que é tomado como óbvio, mas que, entretanto, contribui para o modo do grupo reagir e se comportar em relação a questões que enfrentam de forma coletivamente. Desse modo, a cultura exerce influência importante no desenvolvimento e mudança da estratégia organizacional, como a gente já comentou no vídeo 1. As influências culturais elas existem em vários níveis, conforme a gente pode ser visto nesse esquema. Então, além da cultura do indivíduo, a gente tem a cultura nacional ou regional. A gente pode observar, por exemplo, mesmo em países menores, regiões diferentes possuem manifestações culturais diferentes. A cultura do campo organizacional, que aqui pode ser lida também como a cultura do setor ou da indústria. A cultura organizacional, então própria da organização, e a cultura funcional ou divisional, ou mesmo dos departamentos de uma determinada organização. Observem que, de acordo com o esquema, essas estruturas culturais de referência, elas acabam se influenciando mutuamente. Vamos dar uma analisada com um pouquinho mais de profundidade cada uma delas. Então, as culturas nacionais e regionais, elas representam, então, diferenças de atitudes em relação, por exemplo, ao trabalho, à autoridade, igualdade e outros fatores. É só, por exemplo, vocês pensarem o quanto são diferentes, por exemplo, países do Ocidente e do Oriente, ou às vezes do hemisfério norte e do hemisfério sul. Essas diferenças culturais elas são então moldadas ao longo de séculos por forças relacionadas à história, religião e até mesmo o clima do país ou da região. Aqui é essencialmente importante para aquelas organizações que desejam ou que trabalham em múltiplas regiões ou múltiplos países. Esse entendimento dessas diferenças culturais evita desde questões constrangedoras do dia a dia até a implementação de estratégias de sucesso. Já a cultura organizacional ela pode ser dividida em 4 camadas: os valores, as crenças, o comportamento e os paradigmas, que são os pressupostos tidos como óbvios. Então, a cultura organizacional dividida nessas camadas, vamos analisar cada uma delas. Então, os valores, eles geralmente são facilmente identificados numa organização e geralmente estão expressos em declarações como missão, visão, objetivos e as próprias estratégias da organização. Não raras vezes eles estão explícitos numa declaração de valores, um conjunto de valores elencados pela
organização. Entretanto, eles podem ser um pouco vagos. Por exemplo, servir a comunidade ou promover oportunidades iguais de emprego, né? São valores importantes, mas não se diz muito sobre como esses valores são de fato implementados. As crenças, elas são mais específicas, mas talvez não sejam expressas por escrito. E nesse caso, normalmente elas são percebidas no modo como as pessoas falam sobre os problemas que a organização acaba enfrentando. Por exemplo, uma crença pode ser de que a empresa não deve fazer negócios com determinados países. Isso não está escrito, mas a gente acaba observando no comportamento da organização. Tanto em relação aos valores, quanto em relação às crenças culturais de uma organização, é importante a gente observar mais a coletividade do que os valores e crenças dos indivíduos. É possível que os indivíduos até tenham valores e crenças que contrariem aqueles valores e crenças da organização. E aí a gente tem dois caminhos possíveis, né? Ou o indivíduo, ele ajusta o seu comportamento, aqui nós estamos falando de comportamento individual, não de comportamento organizacional. Então ele mantém, digamos assim, suas crenças e valores guardados e se adapta ao contexto da organização. Ou, no caso dessa contrariedade entre os valores e crenças individuais e os organizacionais, podem surgir tensões e problemas, inclusive de natureza ética. E aí a próxima camada, a gente tem o comportamento, que é o modo cotidiano, né, do dia a dia, pelo qual a organização opera e pode ser percebido por pessoas do lado de dentro e de fora da organização. Por exemplo, são as rotinas de trabalho e a forma como a organização é estruturada e controlada pelos seus gestores, pelos seus gerentes. E, finalmente, a camada mais central da cultura organizacional são os paradigmas, que são os pressupostos tidos como óbvios na organização, que são o núcleo da cultura organizacional. Vamos, então, ao conceito exato de paradigma, né? Que é o conjunto de pressupostos relativamente comuns e tomados como óbvios pela organização. Eles são, na verdade, aspectos da vida organizacional que as pessoas têm dificuldade até de identificar e explicar. Para que uma organização opere de forma efetiva, deve haver um conjunto de pressupostos aceitos de maneira geral. Esses pressupostos representam, logicamente, a experiência coletiva, sem as quais as pessoas teriam que toda hora reinventar seu mundo, de acordo com as diferentes circunstâncias com que elas se deparam nesse contexto da organização. É de se imaginar também que, assim como os paradigmas eles podem sustentar estratégias bem-sucedidas, eles também podem ser um grande problema quando, por exemplo, é necessária uma mudança estratégica. Lembrem que quando tratamos no vídeo anterior do desvio estratégico e da necessidade, às vezes, imposta a algumas organizações de mudança transformacional, a gente fez relação também com a questão cultural. Então, um paradigma, ao mesmo tempo que sustenta estratégias adequadas, estratégias bem-sucedidas à organização, podem ser também um empecilho para a mudança transformacional. Esquematizando estas 4 camadas, a gente tem essa figura aqui. Então, no esquema que vocês estão visualizando, pode-se ver as 4 camadas da cultura organizacional: os valores, as crenças, os comportamentos e a camada central, o paradigma. Observem essas 2 camadas centrais aqui. Quando um pouquinho mais na frente a gente falar sobre a análise da rede cultural,
a gente vai estar analisando estas 4 camadas, mas em especial as 2 camadas centrais, o paradigma e os comportamentos, que são mais, digamos assim, visualizáveis por nós. E aí então já sabemos o que é cultura, nós sabemos as suas estruturas de referência, as suas camadas que compõem a estrutura organizacional. Precisamos agora então analisar a influência da cultura na estratégia. Então essa característica de tomada como óbvia é o que constitui a importância central da cultura em relação à estratégia e ao gerenciamento da estratégia. Há 2 razões principais para isso. A primeira é a própria cultura de gerenciamento. Por ser difícil de observar, identificar e controlar algo que é tomado como óbvio, também é difícil de gerenciá-lo. Por isso, essa atenção especial à cultura. A segunda razão é a cultura como um guia da estratégia. As organizações podem ser capturadas por sua cultura e pensar que é muito difícil mudar sua estratégia para além dos limites dessa cultura já imposta. Lembrem que tratamos no vídeo anterior que os gerentes, quando são confrontados com o ambiente de negócio em mudança, eles são mais propícios a tentar lidar com a situação por meio de uma busca por aquilo que eles conseguem entender e com que eles conseguem lidar em termos da cultura existente. O resultado, logicamente, é provável que essa limitação leve a uma mudança estratégica incremental e, consequentemente, um risco de desvio estratégico se essas mudanças incrementais não estiverem de acordo com o nível da mudança do ambiente externo. O próximo esquema nos ajuda a entender esse efeito da cultura na estratégia. Então, se o desempenho corporativo de uma organização é insatisfatório, se é insatisfatório, os gerentes tentarão inicialmente melhorar a implementação da estratégia existente, que é esse passo 1. Isso pode ser realizado por meio da diminuição de custos, da melhoria da eficiência, do aumento do controle ou aprimoramento do modo de fazer as coisas. Se isso não funcionar, uma mudança estratégica ela pode ocorrer. Entretanto, essa mudança ainda vai ser alinhada à cultura existente. Então, a gente tem o passo 2, reconstrução ou desenvolvimento de nova estratégia. Os gerentes podem, por exemplo, tentar ampliar o mercado para seus negócios. Entretanto, eles vão admitir que esse mercado vai ser similar ao existente. E desse modo, eles vão tomar providências de gerenciamento para esse novo mercado de uma forma bastante parecida com a usual. Mesmo quando os gerentes eles sabem que precisa se mudar a forma de gerenciamento, por exemplo, eles podem se sentir até constrangidos pelas rotinas organizacionais já tomadas como óbvias na organização e pelos pressupostos e processos políticos já existentes. E aí eles vão ter uma tendência a fazer as coisas da forma usual. Caso nada disso funcione, nem o passo 1, nem o passo 2, a organização deve então fazer uma mudança mais profunda, como o abandono do paradigma atual e a adoção de um novo paradigma. Isso, logicamente, está relacionado a uma mudança da cultura organizacional. Então, conforme pode ser observado no esquema, isso tem influência na cultura, que por sua vez influencia o desenvolvimento da estratégia, que por sua vez influencia a implementação dessas estratégias e,
por consequência, influencia o desempenho corporativo. Então, observem como esse sistema funciona. Então, ao mesmo tempo que o desempenho corporativo pode levar a mudanças na implementação das estratégias atuais, no desenvolvimento de novas estratégias baseadas na cultura atual, ou uma mudança no próprio paradigma e, consequentemente, na cultura, isso tem um efeito também cascata. Uma mudança na cultura muda o desenvolvimento da estratégia, que muda a implementação da estratégia, que muda o desempenho corporativo. Já vimos então o quanto a cultura influencia a estratégia. Agora, como fazer a análise da cultura de uma organização? A análise da cultura de uma organização pode ser realizada pela rede cultural. Então, essa rede cultural, ela nos ajuda a compreender a cultura existente e, consequentemente, nos ajuda a desenhar ou escolher estratégias mais adequadas e também identificar se eu tenho que fazer mudanças mais profundas na organização. Então, a rede cultural, ela mostra as manifestações comportamentais, físicas e simbólicas de uma cultura que informa e é informada por pressupostos tomados como óbvios ou paradigmas de uma organização. Lembrem das camadas centrais que a gente viu lá nas camadas da cultura organizacional, as duas camadas centrais, os paradigmas e o comportamento, que pode ser visualizado neste esquema da rede cultural, que mostra o paradigma no centro, rodeado de demais manifestações culturais. Na verdade, então, como eu falei, esse esquema ele corresponde às duas camadas internas da cultura organizacional, paradigma e comportamentos. Então, a análise busca compreender as manifestações da cultura por meio de questões a serem respondidas que podem ajudar a compreender essas manifestações. Vamos visualizar agora o conceito de cada uma delas. Então, rotinas são o modo como fazemos a coisa por aqui cotidianamente na organização. Já os rituais são atividades ou eventos que enfatizam, ressaltam ou reforçam o que é especialmente importante naquela cultura. Cada uma das organizações, cada organização possui seus rituais próprios, assim, logicamente, como seus símbolos. São objetos, eventos, atos ou pessoas que carregam, ou mantêm essa simbologia. As organizações também possuem as suas histórias, que são os fatos contados pelos membros da organização. Uns para os outros, para o pessoal de fora, para novatos e assim por diante. Muitas dessas histórias estão, às vezes, até relacionadas com os fundadores da organização, por eventos que a organização passou e até mesmo relacionadas às suas próprias rotinas, rituais ou símbolos. As estruturas de poder, que são o sistema de relações de influência entre os indivíduos da organização. Uma das representações da estrutura de poder é a forma como uma pessoa acaba influenciando a outra. E a estrutura organizacional, que é o sistema de autoridade e responsabilidade deliberadamente desenhado e implementado. A sua representação é o organograma da organização. E, finalmente, os sistemas de controle, que inclui também os sistemas de medida e recompensa. São os meios indicadores utilizados para controlar, medir e recompensar atividades e membros da organização. Então, essas são manifestações culturais que, conforme a gente viu no esquema anterior, elas estão relacionadas ao paradigma. Então, a análise da cultura
busca identificar cada uma dessas manifestações culturais para que a gente possa, consequentemente, também identificar o paradigma ou os paradigmas da organização. O que é que vai nos ajudar a identificar cada uma dessas manifestações? Perguntas relacionadas a elas. Então, por exemplo, em relação aos sistemas de rituais e rotinas, a gente pode se perguntar quais rotinas são enfatizadas na organização, quais são integradas na história dela, que tipo de comportamento as rotinas encorajam ou até mesmo desencorajam, quais são os principais rituais, que crenças principais eles refletem, o que o programa de treinamento na organização enfatiza. Em relação às histórias, quais as principais crenças que as histórias refletem? O quão difundidas são essas crenças na organização? As histórias dizem respeito a sucessos ou fracassos e em que contextos? Quem são os heróis e os vilões nas histórias que são contadas na organização? Em relação aos símbolos, há símbolos específicos que designam a organização? Qual o status que esses símbolos têm? O que significam a linguagem e o jargão organizacionais? Quais aspectos da estratégia são ressaltados na publicidade da organização? Em relação às estruturas, o quanto as estruturas são mecanicistas ou orgânicas? O quanto são niveladas ou hierárquicas? O quanto são formais ou informais? Observem que nessas três questões a gente está falando de um contínuo, né? Elas podem ser mais mecanicistas ou mais orgânicas, mais niveladas ou mais hierárquicas. Elas podem ser mais formais ou mais informais. As estruturas, elas encorajam a colaboração. Que tipo de estrutura de poder são suportadas? E, finalmente, os sistemas de controle. O que é controlado mais rigorosamente? A ênfase em recompensa ou em punição? Os controles são relacionados com a história ou com as estratégias atuais da organização? Há poucos ou muitos controles? E então, com essas perguntas relacionadas a cada uma daquelas manifestações culturais que estão relacionadas à camada do comportamento, a gente consegue fazer uma análise da cultura da organização e identificar os seus paradigmas. É importante ressaltar que essa análise também ela é complementada pela análise das crenças da organização, dos seus valores, das suas declarações de missão, visão e do seu próprio propósito estratégico. Essa é uma análise que aparentemente ela é simples, mas ela de fato não é, porque a gente lida com diversos elementos que são subjetivos. E, como vocês podem observar, é necessário um conhecimento bastante aprofundado da organização. Com esse estudo, a gente fecha então o nosso estudo sobre cultura e estratégia e o nosso bloco dos direcionadores estratégicos. No próximo estudo, a gente já entra no nosso bloco maior, que são as escolhas estratégicas. A gente vai começar pelas estratégias no nível de negócio e depois pelas estratégias no nível corporativo, e especificamente pela estratégia de liderança em custo, que é o nosso estudo 6. Então a gente se vê no próximo estudo. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e até mais!